Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional, aqui no aulão voltado para a sua futura prova de delegado do Espírito Santo, organizada pela Banca CESP, que vai acontecer agora no dia 11 de setembro. Meu nome é Natália Masson e com muita honra aceitei mais esse convite desse curso que eu admiro tanto, que é o Dedicação Delta, para poder aproveitar esse encontro, essa hora de aula que teremos e repassar com você pontos que são cruciais para a sua preparação final. Claro que avaliei de forma muito dedicada as últimas provas que o CESP organizou para o seu concurso de delegado em diversos estados e aí reuni aqui como dicas os tópicos que têm sido mais exigidos pela banca. Mas quero lhe ensinar a trabalhar com esse material que você recebeu e que é bastante extenso. Você vai reparar que eu vou lhe apresentar algumas informações teóricas e até jurisprudenciais sobre alguns assuntos. Mas antes mesmo de você avançar para a dica número 2, saiba que existem questões de delegado organizadas pela Banca CESP que já cobraram essa dica número 1. Então, elas estão aí no seu material. Não vão ser mostradas aqui durante esse encontro, porque não podemos gastar esse precioso e enxuto tempo que temos. Então, depois que você terminar de acompanhar a minha explicação e a apresentação de alguns pontos mais básicos aqui, referentes a este tópico, você pode pausar a aula, resolver as questões e depois seguir a próxima dica. Tudo bem? Claro que você pode assistir também a aula de forma completa e depois voltar no material e tentar resolver sozinho as questões que estão apresentadas aí. Bom, faça como achar melhor, A essa altura eu tenho certeza que você já criou sua própria dinâmica de estudo, de preparação, dentro daquilo que funciona de forma mais eficiente para o seu perfil de candidato. O importante é que você repasse essas questões. Você vai reparar que este tema aqui é muito cobrado pelo CESP e que agora, no ano de 2022, uma questão em específico versou sobre esse assunto. Mas ela não era novidade, porque ela já tinha sido cobrada pelo CESP exatamente numa prova de delegado em 2017. Então perceba que resolver questões anteriores te ajuda muito a se preparar para a prova que vai acontecer daqui a pouquinho, no próximo domingo, dia 11 de setembro. Tá bem? Então vamos lá sobre a inviolabilidade domiciliar que está no inciso 11. Casa é asilo inviolável do indivíduo. Não se esqueça que o vocábulo casa, ele tem que ser interpretado de uma maneira bem mais abrangente. Utilizamos aqui, sem dúvida, aquela construção do Supremo Tribunal Federal, com apoio trazido pela definição do Código Penal. Então, o termo casa engloba compartimento habitado, como por exemplo uma barraca de camping, um trailer, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, como por exemplo um quarto de hotel, e ainda o compartimento não aberto ao público, cuja entrada não é franqueada livremente a terceiros, onde a pessoa exerce atividade ou profissão, um consultório médico, um consultório odontológico, um escritório de um advogado. Então, casa abrange tudo isso. É o asilo inviolável do indivíduo, então recebe essa proteção constitucional mais robusta, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento de quem? Do morador. Cuidado que por vezes o examinador diz proprietário, mas é o consentimento do morador que tem que ser dado. Agora, a Constituição excepciona alguns cenários em que o ingresso em local considerado casa poderá acontecer, mesmo que sem o consentimento do morador. São 3 as situações de urgência que autorizam essa entrada durante o dia ou durante a noite: flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, e ainda há uma última hipótese de cumprimento de ordem judicial, o que só pode acontecer durante o dia. Então, durante o dia, por determinação judicial. Então, lembre-se que existem essas hipóteses de ingresso, ou com o consentimento do morador ou sem o consentimento. Flagrante delito, desastre ou para prestar socorro durante o dia ou noite, ordem judicial somente durante o dia. Então, muito importante, foi isso que o CESP já exigiu em prova. Perceba que estamos diante de uma matéria que está sob reserva de jurisdição. Então, só um órgão que integre o Poder Judiciário e que exerça jurisdição, ou seja, todos os órgãos do Judiciário, com exceção do CNJ, o CNJ é órgão do Judiciário, incluído pela Emenda Constitucional 45, que é de dezembro de 2004, mas apesar de o CNJ ser órgão do Judiciário, não exerce jurisdição, é um órgão de caráter eminentemente administrativo. Então, o órgão do Judiciário que exerça jurisdição é que pode determinar essa medida. Ela não pode, então, ser determinada por autoridade própria, por exemplo, por uma comissão parlamentar de inquérito ou pelo Ministério Público. Então, isso é estar sob reserva de jurisdição. Tem uma definição do que seja reserva de jurisdição? Claro que sim. O ministro já aposentado Celso de Mello tinha muitos votos em que ele utilizava a definição que acabou se espalhando pela doutrina. Então, reserva de jurisdição, que é o que protege, por exemplo, a busca domiciliar, a interceptação telefônica, que é a quebra de sigilo
das comunicações telefônicas, que não pode ser confundida com a quebra de sigilo telefônico. CPI, por exemplo, determina a quebra de sigilo telefônico por autoridade própria, mas a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, que é a interceptação telefônica, descrita no artigo 5º, inciso 12, só com determinação judicial, porque também é matéria que está sob reserva de jurisdição. Assim como a prisão, claro, salvo aquela determinada em flagrante. CPI pode determinar a prisão em flagrante? Pode, porque qualquer um do povo, inclusive, pode determiná-la, tá? Mas com exceção da prisão em flagrante, a prisão tem que ser determinada pela autoridade judiciária competente, então também é matéria sob reserva de jurisdição. Então, o que é reserva de jurisdição? Bom, é aquela situação em que o Poder Judiciário tem o direito de proferir não só a última palavra, mas desde logo dizer a primeira palavra, excluindo-se deste modo, por força e autoridade do que dispõe a própria Constituição, a possibilidade do exercício de iguais atribuições por parte de quaisquer outros órgãos ou autoridades do Estado. Então, eis aqui uma definição do que é reserva de jurisdição. Bom, isso foi importante, você vai notar, para poder responder algumas questões do CESP que eu elenquei aqui no nosso material, tá bom? O mandado judicial não pode ser genérico, autorizando devassa na casa do suspeito, deve especificar aquilo que se busca, e a ordem judicial só pode ser cumprida durante o dia. Majoritariamente, prefere-se o critério objetivo, cronológico, de que o dia se inicia às 6 e finaliza às 18 horas, né? Pois bem, então não se esqueça, a ordem judicial só durante o dia, e tem que ser a ordem judicial para respeitar o postulado da reserva de jurisdição. Combinado? Bom, avançando. Dica 2, ela é importante, é relevante. Primeiro pelo seguinte, você deve se lembrar que os direitos fundamentais não surgiram todos num mesmo e único momento histórico. Os direitos fundamentais, eles são dotados de historicidade, porque representam respostas normativas que são dadas às demandas sociais que surgem. Então é possível traçarmos um perfil histórico evolutivo dos direitos sociais e organizá-los, portanto, em gerações ou dimensões. Os direitos de primeira dimensão, que surgiram logo após as revoluções liberais, ali do final do século XVIII, a americana, a Revolução Francesa, são direitos de primeira dimensão, direitos de primeira geração, que estão associados ao valor liberdade, por isso são chamados de liberdades negativas, Criam uma esfera de não ingerência, de não interferência no Estado, na nossa vida. Já na segunda dimensão, pós-revolução industrial, temos direitos sociais, econômicos e culturais que surgem justamente associados ao valor igualdade. Tá? A primeira Constituição no mundo a prever expressamente direitos sociais é a Constituição de 1917, no México, depois a alemã de Weimar, em 1919. No Brasil, a primeira Constituição a prever expressamente direitos sociais, que são direitos de segunda dimensão, é a Constituição Democrática de 1934. Tá? Ali, inicia-se um processo nosso de tentativa de desenharmos um estado de bem-estar social, avançarmos de um estado liberal para um estado de bem-estar social, tá bom? Enfim, hoje na Constituição de 88 temos também, claro, a previsão de múltiplos direitos sociais, e o artigo 6º é essencial. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Você já deve estar se perguntando por que alguns direitos estão marcados em amarelo, precisamente moradia, alimentação e trabalho. Mate, moradia, alimentação e trabalho. Esses três foram introduzidos no artigo 6º por emenda constitucional. Então, a emenda constitucional 26, que é do ano 2000, incluiu moradia como direito social. Depois a emenda 64, que é do ano de 2010, incluiu alimentação como direito social. E por último, a emenda constitucional 90, que é de 2015, incluiu o transporte como direito social. Então, por isso eles estão marcados com essa cor, só para você se lembrar que eles não são fruto do trabalho do poder constituinte originário. Foram inseridos no texto constitucional por obra do poder reformador, tá? Um detalhe, claro que um direito social que cai muito em provas aqui na sua área é a segurança. Isso aqui é segurança pública, tá? Então, tivemos uma prova da Polícia Federal em 2021 em que o CESP perguntou: segurança pública é um direito social fundamental? Claro que o item era verdadeiro, segurança pública é um direito social fundamental, pronto, né? Agora, uma outra novidade importante aqui de lembrarmos é a que está no parágrafo único, não é? Fruto da emenda constitucional 114 de 2021. Essa emenda incluiu esse parágrafo único no artigo 6º, indicando que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar. Tá? Bom, para você gravar os direitos sociais que estão no artigo 6º, não é? Todos esses,
saúde, educação, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, etc., você tem que gravar a frase tá sem sal PPT. Tá? Então isso aqui é uma ajuda para você memorizar os direitos sociais. Tem aluno que prefere essa outra. Edu mora ali, Sal trabalha lá, se isso prossegue preso no transporte. É boa também, né? Tanto faz, o importante é que você tenha gravado todos os direitos sociais do artigo 6º. Claro, temos questões agora associadas a essa dica número 2. Você pode pausar a aula e resolvê-las ou deixar para poder fazer esse estudo na sequência. Agora, eu vou te apresentar uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2021, fruto de uma decisão tomada por maioria num recurso extraordinário, em que o Supremo Tribunal Federal foi avaliar se a nossa Constituição ela previa, não é, o direito ao esquecimento, que é o direito de ser deixado em paz ou estar só, que é o direito de impedir que um fato, ainda que seja um fato verdadeiro, tá? Que ele seja massivamente relembrado e exposto ao público muito tempo depois de ocorrido. Por quê? Porque isso ou dificulta a socialização da pessoa, isso causa prejuízo moral, causa dor, causa sofrimento, né? Então a doutrina começou a discutir, e no direito comparado, esse assunto cresceu muito, se havia compatibilidade na nossa Constituição Federal com o direito ao esquecimento. Uma parcela da doutrina dizia que ele era uma derivação do direito à privacidade, estando, portanto, né, com assento lá no artigo 5º, inciso 10. Mas o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2021, por maioria, como eu já lhe disse, eu cito isso só para confirmar para você que é uma matéria difícil, a decisão não foi unânime, teve ministro que ficou vencido aqui, tá? Mas o Supremo disse que é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento. Aqui foi a tese de repercussão geral firmada, tá? E aí uma coisa importante, ninguém tem esse direito ao esquecimento, impedindo, então, que certos fatos ou dados verídicos sejam divulgados. Ah, o tempo passou, o assunto já tem que ser esquecido, então eu quero tirar isso da minha biografia. Não, tá? A gente tem direito também, coletivamente falando, à memória, né? E a história coletiva. Agora, eventuais excessos ou abusos na divulgação dessas informações vão ser discutidos, né? No Poder Judiciário, por exemplo, e sujeitam as pessoas que estão divulgando a informação a alguma eventual necessidade de reparação, se houver abuso, se houver excesso, tá? Bom, outra decisão importante que eu vou te apresentar do Supremo Tribunal Federal envolve a liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade artística, tá? Então, tem questão associada à dica 3, tem questão associada a essa dica 4 aqui também. Você sabe que a Constituição prevê inúmeras facetas do direito à liberdade, né? No inciso 4, nós temos a previsão de que é livre a manifestação do pensamento. Claro que esse não é um valor absoluto, tanto que a Constituição veda o anonimato. E veda o anonimato para permitir a identificação do autor daquelas palavras e tornar possível o exercício de um eventual direito de resposta, né? Porque a pessoa, às vezes, que foi vítima de algumas palavras e tal, pode se sentir ofendida e querer reparação, tá? Isso pode ser discutido no judiciário. Então, é livre a manifestação do pensamento, mas a Constituição veda o anonimato, justamente porque no inciso seguinte ela assegura o direito de resposta que é proporcional ao agravo. E ainda existe a possibilidade de indenização por dano material, moral ou à imagem, tá? Bom, essa ideia associada ao que temos aqui, que é a liberdade intelectual, artística, científica e de comunicação, que independe de qualquer censura ou licença, esses incisos associados fizeram com que o Supremo, em junho de 2015, prolatasse uma decisão muito importante, né, na ADI 4815, no qual a Corte declarou que não era exigível a autorização prévia do próprio biografado ou dos seus familiares ou de outras pessoas retratadas para a publicação de uma biografia. Esse caso ficou muito famoso, cai bastante em prova. Então, entenda, não existe a necessidade de obtermos autorização prévia do biografado, seus familiares ou outras pessoas retratadas na obra para que haja a publicação de uma biografia, tá? Você vai ver questões aí interessantes para você resolver sobre esse tema e eu aqui já avanço para uma próxima dica que, apesar de ser um tópico mais cobrado pela FGV, eu vi também numa questão CESP, então resolvi trazer aqui para esse nosso encontro, tá? Você conhece a conceituação desses institutos todos que eu trouxe aqui para você. Então, você sabe o que é suspensão dos direitos políticos, o que é inelegibilidade, o que é inabilitação. Mas existe um modo muito específico de cobrar, não é, um comparativo entre esses institutos que a gente tem visto em provas mais recentes de direito constitucional. E eu creio que se você não tiver pensado previamente nessas distinções conceituais, talvez você se enrole na hora da prova. Então, eu quis trazer isso aqui para lhe ajudar, tá?
Então perceba que eu dividi em 3 partes o nosso estudo, porque eu vou te explicar primeiro o que é a suspensão dos direitos políticos, depois eu vou te explicar o que é inelegibilidade, mas essa parte demora um pouco, porque para eu te explicar o que é inelegibilidade, antes eu tenho que te explicar o que é alistabilidade e elegibilidade. Aí eu posso entrar na inelegibilidade. E por fim, eu comento um pouco a inabilitação. Ao final de tudo isso, eu vou te mostrar um comparativo entre esses 3 institutos que vai te habilitar a resolver questões de prova sobre este assunto, tá? Quando essas distinções forem cobradas. Mas vamos com calma. Primeiro, suspensão dos direitos políticos. Entenda o seguinte: a Constituição, no artigo 15, veda de forma expressa a cassação dos direitos políticos de alguém. Essa retirada arbitrária dos direitos políticos de uma pessoa em razão das concepções filosófico-políticas que ela possua, sem que ela exerça direito de defesa, isso não se coaduna com uma democracia. Então, o artigo 15 é categórico, é vedada a cassação de direitos políticos. No entanto, a própria Constituição autoriza que a perda ou a suspensão ocorram em algumas situações. Então, a nossa Constituição prevê um cenário de perda quando estamos diante do cancelamento de uma naturalização por sentença judicial transitada em julgado. Claro, se há cancelamento da naturalização, o sujeito deixa de ser brasileiro naturalizado. Não sendo mais brasileiro, ele passa a condição de estrangeiro ou apátrida. Estrangeiros e apátridas não exercem direitos políticos. Apátrida é aquele que não tem nacionalidade alguma. Tá? Bom, estrangeiros e apátridas não exercem direitos políticos porque direitos políticos eles só estão à disposição dos nacionais. Tá? Estrangeiros e apátridas, tendo residência no Brasil ou não, podem ser residentes ou podem estar aqui em trânsito, de passagem, turismo, a trabalho, o que for. Eles vão fruir de direitos fundamentais aqui. Claro, direitos que sejam compatíveis com essa condição de estrangeiro, de apátrida, né? De todo e qualquer direito fundamental? Evidentemente não. Por exemplo, estrangeiros e apátridas já não vão usufruir de direitos políticos, porque direitos políticos dependem, né, da nacionalidade. O sujeito precisa ser nacional para exercer direitos políticos, tá? Para se alistar como eleitor, para poder se candidatar a algum cargo. Bom, então, hipótese de perda é o cenário do cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Segundo a doutrina, todas as outras hipóteses importam em suspensão dos direitos políticos. Incapacidade civil absoluta, condenação criminal, tem que ser criminal, não é civil, não é tributária, condenação criminal definitiva, enquanto durarem os efeitos da condenação. Tá? Enquanto o sujeito ainda paga a dívida com o Estado, os direitos políticos estão suspensos. Tá bom? A suspensão só termina quando ele cumpre a pena, ou então se houver abolício crimes, né? Que é uma forma de extinção da pena pelo 107 do Código Penal. Condenação por improbidade administrativa também gera suspensão dos direitos políticos. No inciso 4, recusa de cumprir obrigação a todos imposto ou prestação alternativa, é o seguinte: parcela da doutrina falava que isso era hipótese de perda, mas hoje a gente vê muitas questões considerando que é um cenário de suspensão. A doutrina majoritária caminha nesse sentido, de que seria um cenário de suspensão mesmo. Tá? Então, se o sujeito não cumpre uma obrigação legal que foi imposta a todos, por exemplo, o serviço militar obrigatório ou a participação no júri, o que ele pode fazer? Cumprir a prestação alternativa, fixada em lei. Se ele não cumpre a prestação alternativa também, ele deu 2 passos, né? Não cumpriu a obrigação legal, porque a obrigação legal viola a crença religiosa, a convicção filosófica ou política dele, mas, na sequência, ele é ofertado pelo Estado o cumprimento de uma prestação alternativa. Se ele também se recusa a cumpri-la, aí é caso de suspensão dos direitos políticos. Para a doutrina majoritária, é suspensão, né? Dos direitos políticos. Tá? Enfim, então, nesse cenário de suspensão, o que você tem que gravar? O sujeito que está com os direitos políticos suspensos, ele não exerce nem a capacidade eleitoral ativa, ou seja, ele não pode votar, nem exerce a capacidade eleitoral passiva, ou seja, não pode se candidatar. Tá? Então, a suspensão é uma sanção muito grave. Quem está com os direitos políticos suspensos não exerce nem a capacidade eleitoral ativa, nem a passiva. Não vota, nem se candidata, porque os direitos políticos estão suspensos, completamente suspensos. Tá? Então, é um cenário bem gravoso. Já te adianto que dos 3 institutos que estamos comparando, esse aqui é o mais gravoso. A suspensão dos direitos políticos é o cenário mais gravoso. Tá bem? Agora vamos falar então de inelegibilidade. Mas como eu te adiantei, até para você entender este termo, você tem que antes conhecer esses daqui. Tá? Senão o estudo fica muito rasteiro. Então vamos lá. Começando com a alistabilidade. A alistabilidade é a capacidade eleitoral ativa. O indivíduo se alista como eleitor e vota.
No Brasil, o alistamento eleitoral e o voto, eles são obrigatórios para quem tem mais de 18 anos e são facultativos para quem tem idade entre 16 e 18, para quem é analfabeto e para quem tem mais de 70 anos. Cuidado, às vezes o examinador coloca 60, tá? Então, a listabilidade e a capacidade eleitoral ativa, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para alguns, facultativos para outros, tá bom? Um detalhe, né? Eu sempre pergunto isso. Será que uma proposta de emenda à Constituição poderia transformar o alistamento eleitoral e o voto em facultativos para todas as pessoas? Claro que sim. Por quê? Porque a obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto para maiores de 18 anos não é cláusula pétrea. Quando você lê o artigo 60, parágrafo 4º, que traz as chamadas limitações materiais ao poder reformador, as famosas cláusulas pétreas, você percebe no inciso 2º que as características petrificadas do voto são as seguintes: ele tem que ser direto, secreto, universal e periódico. Ninguém fala, tem que ser obrigatório. Então, a obrigatoriedade está lá no artigo 14. Pode uma proposta de emenda constitucional, sim, transformar o voto e o alistamento eleitoral em facultativos para todas as pessoas, se em algum momento tivermos claro interesse em caminhar nesse sentido, tá? Não se esqueça de estudar o artigo 60 como um todo, tá? Isso é muito importante para a sua prova. O artigo 60 traz as limitações ao poder reformador. Essas limitações são de ordem formal, circunstancial ou material, que são as limitações expressas, mas associadas às limitações expressas, existem também limitações que estão implícitas e que precisam ser compreendidas, né, a partir da leitura do próprio texto. Porque, veja, existem limitações que não estão escritas, mas que existem. Por exemplo, o poder constituinte originário pertence ao povo. Isso não pode ser alterado por emenda. Não pode uma emenda constitucional dizer, agora o poder originário pertence ao presidente. Ele, se ele quiser, nos dá uma nova Constituição. Claro que não. Né? Outra limitação implícita. Eu não posso suprimir o artigo 60 da Constituição, entende? Bom, falei quem são os alistáveis. Agora, o parágrafo 2º do artigo 14 menciona quem são os inalistáveis. São aqueles que não podem se alistar como eleitores. Quem? Os estrangeiros e os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório. Então, durante o período do serviço militar obrigatório, o sujeito que é conscrito não se alista como eleitor. Tá prestando serviço militar obrigatório. Uma maneira do examinador te confundir aqui, né, esse aqui é o artigo 14, parágrafo 2º, é dizer, são inalistáveis os estrangeiros e os militares. Claro que está errado. O militar que não está conscrito, ele se alista. Ele se alista, ele vota, inclusive pode se candidatar. Não é? Então, são inalistáveis os estrangeiros e os conscritos. Combinado? E não se esqueça, estrangeiro não exerce direitos políticos, mas exerce múltiplos outros direitos fundamentais. Imagine que um estrangeiro seja detido de forma equivocada estando aqui em nosso país. Ele não vai poder fazer uso do habeas corpus? Claro que vai. Não é? Bom, falei de alistabilidade, mostrei os inalistáveis, agora lembre-se quais são as condições, os requisitos de elegibilidade. São as condições para o sujeito se eleger. Tem que ser nacional, não pode estar com os direitos políticos suspensos, né? Tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos, tem que ser alistável. Por quê? Só é elegível quem antes é alistável. Só pode se eleger quem antes se alista como eleitor, tá? Tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição, tem que ser filiado a partido político, né? No Brasil a gente faz essa exigência. E tem que ter a idade mínima, que pode ser de 18, 21, 30 ou 35 anos, a depender do cargo que está sendo disputado. 18 anos para ser vereador, no outro extremo, 35 para ser presidente, vice-presidente da República ou senador. 30 anos para ser governador ou vice, e 21 para ser prefeito, vice, deputado federal, estadual, distrital ou juiz de paz. Lembrando que essas idades mínimas aqui só precisam ser comprovadas na data da posse. A de 18 anos tem que ser comprovada antes, para o sujeito não se candidatar antes de atingir a maioridade, tá? Bom, aí falamos das condições de elegibilidade, agora vamos lembrar o que é inelegibilidade, né? Então vamos lá, a inelegibilidade, ela não atinge a capacidade eleitoral ativa. Quem fica inelegível pode votar. Então você já viu uma diferença para a suspensão dos direitos políticos. Na suspensão estamos atingindo a capacidade eleitoral ativa e a passiva. Na inelegibilidade, estamos atingindo a capacidade eleitoral passiva, a ativa está intacta. E é interessante porque na suspensão dos direitos políticos, o sujeito, além de não poder votar, não se candidata a nada. Aqui na inelegibilidade, ele vota e não se candidata. Mas ele não se candidata a nada se for uma inelegibilidade absoluta, porque se for uma inelegibilidade relativa, ele não pode se candidatar a certos cargos, podendo se candidatar a outros.
Isso é interessante, né? Porque a inelegibilidade, a gente não pode esquecer, ela pode ser absoluta ou relativa. Eu vou te apresentar a inelegibilidade absoluta e lembrar de algumas relativas para a gente poder avançar na matéria. Quem que é inelegível de modo absoluto? Quem não se alista e os analfabetos. Então, quem não se alista como eleitor não se elege. Então, o inalistável é inelegível de modo absoluto. O analfabeto é uma situação interessante, porque o analfabeto ele é alistável, facultativamente, se ele quiser, mas ele não pode se candidatar a cargo nenhum, tá? Então, veja, se o sujeito é analfabeto, ele tem uma inelegibilidade absoluta, enquanto, claro, persistir essa condição pessoal. Pode votar? Pode, porque ele pode se alistar como eleitor e votar, mas não pode se candidatar a cargo algum, tá? Bom, agora as inelegibilidades relativas, que são essas todas aqui, eu recomendo que você leia esses parágrafos, mas aqui, para efeitos desse aulão, eu vou comentar os parágrafos 5º e o 6º. O parágrafo 5º trata da possibilidade de reeleição na chefia do Poder Executivo. Quando a Constituição foi promulgada em outubro de 88, não havia essa possibilidade no âmbito do Executivo. As reeleições só eram possíveis no Legislativo. Aí, uma emenda constitucional, que é a emenda 16 do ano de 97, passou a permitir a reeleição na chefia do Poder Executivo para um único período subsequente. Tá? Então, essa é a redação atual do dispositivo. Agora perceba, se o sujeito, então, foi presidente da República no primeiro mandato e no segundo mandato ele se reelegeu para este cargo, no terceiro mandato ele nem pode ser presidente de novo, nem vice-presidente. Mas se ele quiser disputar nesse terceiro mandato um outro cargo, ele se desincompatibilizando, ele pode. Então, é possível, né? Você vê que ele não vai exercer a capacidade eleitoral passiva de forma absoluta. Ele vai exercer se quiser. Existe uma inelegibilidade que o impede de se candidatar para o mesmo cargo ou para a vice-chefia daquele cargo, né, de titular do Executivo, para um terceiro mandato consecutivo. É um cenário que atinge também a figura do prefeito itinerante ou prefeito profissional. O sujeito se elegeu prefeito para um primeiro mandato no município A, se reelegeu prefeito desse município A no mandato subsequente. Nesse terceiro mandato, ele não pode tentar se eleger prefeito do município B, exercer esse terceiro mandato como prefeito, ainda que em município diverso, o Supremo veda essa figura, tá? Então, isso é uma inelegibilidade relativa, né? Ele não pode se candidatar a prefeito de novo no terceiro mandato, mas se aqui ele quiser se candidatar a governador, ele pode. Quer dizer, foi prefeito uma primeira vez, uma segunda consecutiva, no terceiro mandato ele se candidata a governador, é possível, tá? Claro que se ele ocupa um cargo na chefia do Executivo, para ele se candidatar a outro cargo qualquer, ele tem que se desincompatibilizar. Desincompatibilização significa renúncia ao respectivo mandato até 6 meses antes da eleição. Tá? Então, olha só. Quando os chefes do Poder Executivo, ou o presidente, ou um governador, ou um prefeito, quer concorrer a outro cargo, não ao mesmo, ele precisa se desincompatibilizar, ou seja, renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes da eleição. Perceba que se o chefe do Poder Executivo quer disputar a própria reeleição, ele pode. Ele pode disputar a reeleição. Então, ele é presidente, pode disputar a reeleição para a presidência. Ele é prefeito, pode disputar a reeleição sem precisar se desincompatibilizar. Mas, se ele é governador do estado de São Paulo e quer se candidatar à prefeitura ou quer se candidatar para o Senado, alguma coisa, é outro cargo? Tem que se desincompatibilizar até 6 meses antes da eleição. Tá bom? Então, você já entendeu o que é suspensão dos direitos políticos, o que é inelegibilidade, agora falta falarmos do que é inabilitação. Bom, a essa altura você deve se lembrar que o presidente da República, ele pode, durante seu mandato, praticar crime comum, né, previsto lá no Código Penal, na legislação penal extravagante, ou crime de responsabilidade. Se ele praticar um crime comum ou um crime de responsabilidade, ele só vai ser processado no órgão competente se antes for dada uma autorização prévia. Por quem? Pela Câmara dos Deputados, por 2/3 de seus membros, num juízo que é nitidamente um juízo político e não jurídico. E, claro, um juízo que não vincula. Tá? Então, imagine que a Câmara autorize o processamento do presidente por crime comum no Supremo ou por crime de responsabilidade lá no Senado. Quem vai decidir esse processamento, se ocorre ou não, é o órgão julgador. Essa autorização que a Câmara deu é um juízo de admissibilidade provisório pré-processual, tá bem? Mas tem que ser dado por 2/3 dos membros da Câmara, ou seja, dos 513 deputados federais, pelo menos 342 devem ser favoráveis ao processamento do presidente. Tá bem? Bom, para o presidente ser processado por crime comum, então, no STF, esse crime, para começar, tem que ter relação com a função. Ou tem que ter sido um crime praticado na função.
Porque se esse crime praticado durante a vigência do mandato presidencial é estranho à função presidencial, incide a chamada cláusula de irresponsabilidade penal temporário relativa, que está no artigo 86, no parágrafo 4º, que determina que o presidente, na vigência de seu mandato, só vai ser processado por crimes comuns praticados na função ou em razão dela. Se o crime é estranho à função, o processamento vai ter que aguardar o quê? O término do mandato presidencial. Por exemplo, o atual presidente Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, proferiu algumas palavras que foram consideradas criminosas pelo Supremo Tribunal Federal em 2016. O Supremo recebeu, em junho de 2016, uma queixa-crime e uma denúncia apresentadas contra o então deputado federal Jair Bolsonaro por conta de algumas palavras que ele proferiu, envolvendo uma também deputada federal, Maria do Rosário, etc. Você deve se lembrar deste caso. Bom, o inquérito começou a tramitar, enfim, virou ação penal, só que quando esse então deputado federal se elegeu presidente da República, logo que ele toma posse, em janeiro de 2019, lembrando que agora a data da posse mudou, você se lembra disso, emenda constitucional 111, de setembro de 2021. A posse, nesses últimos mandatos, aconteceu em 1º de janeiro, isso vai persistir para janeiro de 2023, mas para quem se eleger presidente ou governador a partir das eleições de outubro de 2026, a posse vai acontecer em 5 e 6 de janeiro, respectivamente, de 2027. Tá lá no artigo 82 da Constituição. Mas voltando, quando ele tomou posse em 1º de janeiro de 2019 como presidente, essa ação penal teve que ficar suspensa. Por quê? Por conta dessa cláusula de irresponsabilidade penal temporária ou relativa. É um ato praticado que não tem relação com a função presidencial, porque inclusive é anterior à função presidencial, Então, para que o presidente seja processado por crime comum lá no Supremo, para começar, esse crime comum tem que ter relação com a função, porque se for estranha a função, vai incidir essa cláusula que eu estou comentando aqui agora com você. E também a Câmara tem que ter autorizado expressamente por 2/3 de seus membros esse processamento. A Câmara autorizou, o Supremo fará um juízo para decidir se autoriza ou não o processamento criminal do presidente, se recebe ou não a peça acusatória. Tá? E no caso do Senado, crime de responsabilidade, o Senado também faz esse juízo e em votação por maioria simples se decide ou não pela suspensão. Um detalhe, quando o Supremo e o Senado iniciam um processo contra o presidente, ele fica suspenso de suas funções. Não é a autorização dada pela Câmara que ocasiona essa suspensão. Tá? Essa suspensão é ocasionada pelo início do processamento no Supremo ou no Senado, tá bom? E ele pode ficar suspenso pelo prazo máximo de 180 dias. Fim deste prazo, se o processo não for encerrado, ele retoma o exercício das funções e o processo segue. Tá? Agora, imagine que ele seja condenado lá no Senado Federal por crime de responsabilidade. A condenação depende de 2/3 dos votos dos senadores. E lembre-se que quem está presidindo isso aí é o presidente do Supremo, porque o parágrafo único do artigo 52 transforma o Senado nesse órgão híbrido. Bom, se ele é condenado lá no Senado por crime de responsabilidade, as penas possíveis são a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos para exercício de função pública. Tá? Essas penas elas não guardam entre si a relação de principal e acessório. Essas penas são autônomas. O Collor recebeu a pena de inabilitação e não recebeu a de perda do cargo porque ele renunciou. A Dilma recebeu a pena de perda do cargo, mas foi absolvida da pena de inabilitação. Então isso é suficiente para te mostrar que essas penas são autônomas. Bom, agora a inabilitação, o que ela ocasiona? Ela não atinge a capacidade eleitoral ativa. O sujeito continua podendo votar, tá? Então é como a inelegibilidade nesse ponto. Também não atinge a capacidade eleitoral ativa, mas por outro lado atinge a passiva. Só que a inabilitação ela é até mais ampla do que a inelegibilidade. Por quê? Na inabilitação o sujeito não pode se candidatar e não pode também exercer funções públicas, tá? Não pode exercer nenhuma função pública, nem mandato eletivo, por isso que a gente fala que ele não se candidata, tá bem? Então, essa tabelinha aqui pode te ajudar a compreender o porquê de a gente ter feito essa comparação entre os institutos. E claro, as questões que estão associadas a essa dica vão acabar te ajudando ainda mais, a perceber como que isso aqui é cobrado em prova, tá? Na sua área de delegado, tá bom? Da minha parte, eu avanço para a próxima dica e eu quero te lembrar do cabimento de ROC no STF. O STF tem competências originárias no artigo 102, no inciso 1º, tem competências recursais. Cabimento de ROC no artigo 102, inciso 2º, o ROC é cabível no Supremo em 2 situações, e tem cabimento de recurso extraordinário no 102, inciso 3º. A gente vai gravar o cabimento do ROC no Supremo e, ao mesmo tempo, a gente vai gravar o cabimento do ROC no STJ, isso cai bastante em prova e esse comparativo é importante. Então, vamos lá. ROC é cabível no Supremo em 2 situações. Qual é a primeira? Remédio constitucional
habeas corpus, habeas data, mandado de segurança ou mandado de injunção, decidida em única instância por um tribunal superior, se a decisão for denegatória. Então, se um tribunal superior, em instância única, recebe um remédio constitucional, então veja que o remédio já foi apresentado diretamente no tribunal superior, se a decisão for denegatória, como é que você vai desafiá-la? Recurso ordinário constitucional direto para o Supremo. Tem que ser decisão denegatória. Você vai ver que tem uma questão de prova que vai estar associada aqui ao material que não fala se denegatória é a decisão. E mesmo assim o gabarito, né, não considerou isso como falha e eles disseram que o item está certo. Fique atento quando você for resolver a questão associada a esse material, tá? Eu já estou deixando aqui a crítica ao gabarito, mas enfim, aconteceu. Então essa é a primeira hipótese de cabimento de ROC no Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, remédio constitucional que foi decidido em instância única por Tribunal Superior, decisão foi denegatória. Como é que eu vou desafiá-la? Apresento o ROC no Supremo. Segundo cenário de cabimento de ROC no Supremo, são só 2, por isso é tão fácil de gravar. Crime político. Quem processa e julga crime político? Justiça Federal de primeira instância, artigo 109, inciso 4. Da decisão proferida pelo juiz federal em crime político, você não vai apelar para o Tribunal Regional Federal, você não vai ao STJ, você vai direto per saltum, via ROC, no Supremo Tribunal Federal. Então, aqui você grava essa competência da Justiça Federal, que é importante. Ao juiz federal compete processar e julgar os crimes políticos. Beleza, da decisão proferida na primeira instância pelo juiz federal em crime político, você não vai ao TRF ou ao STJ, você vai direto ao Supremo via recurso ordinário constitucional. Beleza? Então são essas duas hipóteses de cabimento de ROC no Supremo. Agora, associada a isso, seria bom lembrarmos que existem 3 hipóteses de cabimento de ROC no STJ. Tá bom? Então agora é ROC, mas em outro tribunal, tá? São 3 situações. Primeiro, imagine um cenário que envolve um litígio que polariza de um lado um Estado estrangeiro, por exemplo, a China, ou um organismo internacional, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, e de outro lado um município, ou uma pessoa residente ou domiciliada aqui no nosso país. Se o litígio é esse, de um lado tem Estado estrangeiro ou organismo internacional e de outro tem um município, ou uma pessoa residente ou domiciliada aqui no Brasil, a competência para processar esse litígio é da Justiça Federal em primeira instância, artigo 109, inciso 2. Então começa aprendendo essa competência aqui, ó. Justiça Federal, primeira instância. Causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional no polo e do outro lado, município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Agora, dessa decisão proferida pelo juiz federal, você também não vai apelar para o TRF, você vai para o STJ direto via ROC. Então, o juiz federal proferiu a decisão julgando esse litígio. Como é que você questiona essa decisão? Via ROC, onde? No STJ. Tá? Então, é a primeira hipótese de cabimento de ROC no STJ. Aqui tem um cuidado que você tem que tomar. Imagina que esse litígio polariza de um lado um Estado estrangeiro, a China, por exemplo, ou um organismo internacional, a Organização Mundial do Comércio, por exemplo. E de outro lado, não é município ou pessoa residente ou domiciliada aqui no Brasil, e sim a União ou um Estado membro ou um Distrito Federal, ou um território federal, que não existe hoje, né? Mas claro, se um dia existir, a União é que está aqui desse lado. Se o litígio for esse, a competência para processar e julgar originariamente esse conflito deixa de ser da Justiça Federal de primeira instância e passa a ser do STF, tá? Então, o que você tem que tomar cuidado? De um lado, você vai ter Estado estrangeiro ou organismo internacional, município ou pessoa domiciliada ou residente no país, competência da Justiça Federal, cabe ROC onde? Cabe ROC no STJ, tá? Agora, de outro lado, se você tem Estado estrangeiro ou organismo internacional, né? Agora do outro lado você tem União, Estado, membro, Distrito Federal ou território, a competência originária para o julgamento é o STF, tá? Então, cuidado. Você tem que olhar sempre quem está aqui nesse outro polo, para você dizer se a competência é da Justiça Federal e aí cabe ROC para o STJ, ou se a competência é do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Cuidado com esse ponto, tá? Isso gera confusão e isso cai muito, muito em prova. Tá bom? Também cabe ROC no STJ, nesses 2 cenários que eu organizei aqui coladinhos, para você já ver a diferença envolvendo o HC e o MS aqui nessa situação. Então, cabe ROC no STJ para julgar o habeas corpus decidido em única ou última instância por TRF ou TJ se a decisão for denegatória. Então, olha só, aqui eu tenho um HC decidido em única ou última instância por TRF ou TJ, decisão denegatória. No caso do MS, é decisão proferida por TRF ou TJ, decisão denegatória, mas só proferida em instância única e não última. Então, essa é a diferença do caso do HC para o MS. Eu coloquei isso aí juntinho para você poder gravar. Combinado?
Bom, vamos adiante. Um tema que também cai bastante em prova de delegada é esse aqui, nacionalidade. Primeira coisa que você tem que lembrar, a nacionalidade ela pode ser primária e ela dá origem a brasileiros natos, ou ela pode ser secundária, dando origem a brasileiros naturalizados. A nacionalidade secundária, a naturalização, só existe na modalidade expressa. Nós não trabalhamos mais com a naturalização tácita, ou também chamada de grande naturalização. Essa naturalização tácita automática, né, ou grande naturalização, ela existe quando o número de nacionais no país é menor do que o desejado. Aí a Constituição do país determina, ó, todo mundo que estiver no nosso território automaticamente se naturalizou, tá bom? Entende? É uma coisa forçada, né? Salvo se a pessoa disser que não quer se naturalizar. Mas hoje no Brasil, para o sujeito se naturalizar, tem que ser de forma expressa, e aí os dois caminhos são esses daqui. Existe a naturalização ordinária e a naturalização extraordinária. Mas eu tenho visto que a parte envolvendo a nacionalidade primária, né, tem caído mais em prova. Então, eu vou lhe mostrar os caminhos para alguém se tornar brasileiro nato, que são 4 caminhos. A gente vai reprisar isso juntos aqui. Lembrando ainda que um ponto que cai muito em prova é o artigo 12, parágrafo 3º, que é muito simples, que enuncia cargos que são privativos de brasileiros natos. Então, quem deve ser brasileiro nato necessariamente, obrigatoriamente? O presidente da República ou o vice-presidente da República. Também o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e os 11 ministros do Supremo. Os oficiais das Forças Armadas, os membros da carreira diplomática e um único ministro de Estado, que é o ministro de Estado da Defesa. Então, esses são os cargos privativos de brasileiros natos. Algumas considerações. Deputados federais e senadores podem ser natos ou naturalizados, mas a presidência da Casa é privativa de brasileiro nato. No caso do Supremo, como a presidência é revezada entre eles a cada 2 anos, os 11 precisam ser natos. Tá, e cuidado com o ministro de Estado da Defesa, porque é o único ministro de Estado que tem que ser brasileiro nato, os demais podem ser natos ou naturalizados, tá? Bom, agora como é que uma pessoa se torna brasileira nata? Existem esses 4 caminhos. São 4 porque a linha C pode ser dividida em 2, né? Então, o primeiro caminho é o territorial. Se a questão disser que o sujeito nasceu em território nacional, você já vai imaginar que pela aplicação do critério ius solis, do solo, ele é brasileiro nato. Então, quem nasce aqui é, via de regra, brasileiro nato, salvo se os 2 pais forem estrangeiros e qualquer um deles, ou ambos, claro, estiver aqui a serviço do país de origem. Aí nós não vamos nos intrometer na nacionalidade da criança. Tá? Então, quem nasce na República Federativa do Brasil é brasileiro nato. Salvo se esses 2 requisitos, que são cumulativos, se fizerem presentes. Os 2 pais devem ser estrangeiros e qualquer um deles não está aqui passeando ou trabalhando para uma empresa privada. Está aqui a serviço do seu específico país de origem, tá bom? Os próximos caminhos são todos baseados no critério sanguíneo. Aqui, o pai é brasileiro, nato ou naturalizado, ou então a mãe é brasileira, nata ou naturalizada. Só que no direito brasileiro, o critério sanguíneo sozinho não concede a nossa nacionalidade para a criança. Ser filho de pai brasileiro, nato ou naturalizado, não te torna brasileiro nato automaticamente. O critério sanguíneo tem que ser somado a algum outro, né? Para poder permitir a concessão da nossa nacionalidade. E aí o primeiro cenário é do somatório do critério sanguíneo com o critério funcional. Se você reparar bem, é a contraposição daquela exceção que eu acabei de comentar. Veja, aqui a criança nasceu no estrangeiro, é filha de pai brasileiro ou mãe brasileira, e esse pai brasileiro ou mãe brasileira estava lá no estrangeiro a serviço da República Federativa do Brasil. Critério sanguíneo mais critério funcional, a criança é brasileira nata. Ah, mas se esse pai brasileiro ou se essa mãe brasileira está lá no estrangeiro, mas passeando, estudando, trabalhando para uma empresa privada ou a serviço de um outro país qualquer que não o nosso, bom, aí eles podem levar a criança e registrá-la, né, perante uma repartição consular brasileira competente. Esse registro ficou suspenso durante um período, mas em 2007 ele voltou. Então, o critério sanguíneo associado ao registro também permite a concessão da nossa nacionalidade. Ah, mas esse pai ou essa mãe brasileira estava lá no exterior, a criança nasceu, eles não tinham como registrá-la, porque não tinha repartição consular competente próximo, eles não sabiam disso. Ainda tem uma chance para a criança ser brasileira nata. Um dia ela tem que vir residir aqui, com qualquer idade, não importa a idade. Um dia tem que vir residir aqui, e aí com isso ela cumpre o critério residencial. E tem que fazer a opção confirmativa perante a Justiça Federal. Essa opção confirmativa é personalíssima, então ela só faz depois que atingiu a maioridade, tá? Porque tem que ser feita perante a Justiça Federal. Né? É jurisdição voluntária? É, mas né, tem um processo. Um processo, né, de opção. Tá? Então, se a criança vem para cá, menor de idade, não foi registrada lá no exterior, chega aqui, ela vai ser registrada no cartório, no livro verde de registros provisórios. Bem,
Aí ela é registrada no livro de registros provisórios. Quando ela atinge a maioridade, a gente suspende a nacionalidade. A nacionalidade fica sob condição suspensiva. Aguardando o quê? Aguardando que ela resolva fazer a confirmação perante a Justiça Federal. E veja, é uma opção, ela que escolhe se vai fazer ou não, tá? Bom, tem questão associada a essa dica também. E agora eu vou para a próxima. Isso aqui é interessante porque é um aspecto teórico da matéria muito bacana, que eu vi em algumas questões recentes de 2021, de 2022, e estou fazendo aqui uma espécie de aposta para você também. Quem sabe isso aqui vai ser cobrado, né? Quando a gente pensa nos direitos fundamentais e na possibilidade deles serem excepcionados, né, de eles não serem considerados absolutos, duas teorias disputam a explicação sobre esse tema. Então, para começar, quando a gente fala sobre as limitações ao conteúdo dos direitos fundamentais, existem duas teorias, a interna e a externa. No direito brasileiro, majoritariamente, quase que de forma uníssona, nós adotamos a teoria externa. Então, se você já gravar esses primeiros pontos, você já está dando um grande passo, tá bom? Então, vamos comentar primeiro a teoria interna. Você vai perceber, inclusive, que o nome ajuda muito, interna e externa. Pois bem, para a teoria interna, o direito e os limites à aplicação desse próprio direito formam uma coisa só. Então, os limites são imanentes ao próprio direito, porque a formação é única. O direito já traz em si a possibilidade das suas exceções. Então, o direito ele tem que ser rigorosamente delimitado. Por isso, nunca vai existir conflito entre direitos, né? Por quê? Porque o direito já vem com os seus limites imanentes. Eles formam uma coisa só, tá bom? Agora, para a teoria externa, os limites, eles são externos ao direito, tá? Há uma distinção entre o direito em si e as restrições que estão situadas fora do direito, por isso teoria externa. Direito e restrição formam, então, individualidades distintas. Então, na teoria externa, as restrições ao direito não atingem o seu conteúdo abstratamente considerado a priori, né? Só o seu exercício diante de um caso concreto. Então, a teoria interna pressupõe a existência de um único objeto, o direito mais os seus limites. Tudo é definido num procedimento único. Na teoria externa, existe essa distinção, essa separação entre o direito e as restrições. E essas restrições, elas não fazem parte do direito, como na teoria interna. Aqui na teoria externa, essas restrições, elas são externas ao direito, estão fora dele. Direito e restrições formam, então, coisas diferentes. Por isso, a gente fala que na teoria externa existe um procedimento bifásico. Primeiro é a definição do direito, né, o direito prima facie, a categorização do direito. Depois disso, temos a definição dos limites, que são externos ao direito. Esses limites decorrem de quê? São restrições que surgem porque a gente tem que conciliar aquele direito que foi inicialmente categorizado com outros direitos e outros bens constitucionalmente protegidos, né? Isso só pode acontecer após a ponderação, tá? Eu fiz aqui uma tabela rápida, né, para você poder lembrar. Especialmente eu coloquei aqui algumas expressões que caem bastante em prova, tá bom? Então, ó, teoria externa diferencia o direito prima facie e o direito definitivo. O direito prima facie é isso aqui, é a categorização. O direito definitivo, ele só surge diante de um caso concreto. Então, você tem que gravar. Teoria externa, limites são externos aos direitos. Teoria interna é um objeto único. O direito e os limites internos, imanentes, formam uma coisa única. Tudo bem? Então, essa foi uma dica também, porque eu tenho visto esse aspecto teórico ser muito cobrado em prova nesses 2 últimos anos, tá? Agora também tem um outro aspecto que está sendo bastante exigido, que envolve o efeito vinculante das decisões. Então você sabe que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, elas têm efeito erga omnes, em regra o efeito é ex tunc, né, retroativo, e tem efeito vinculante. O efeito vinculante torna a decisão do STF uma decisão de observância obrigatória. Mas quando a gente diz que a decisão é de observância obrigatória, algumas perguntas difíceis surgem. Primeiro, obrigatória para quem? Aí eu estou discutindo a extensão subjetiva do efeito vinculante, quem fica vinculado. Segundo, qual parte da decisão é obrigatória? Aí eu estou discutindo a extensão objetiva do efeito vinculante, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo no efeito vinculante, existe extensão subjetiva, que é o quem fica vinculado, e existe extensão objetiva, qual parte da decisão vincula. Para a extensão objetiva, apesar de durante um tempo o Supremo ter flertado com a teoria extensiva, que é a teoria da transcendência dos motivos determinantes, adotamos hoje, sem dúvida, a teoria restritiva. O efeito vinculante ele só alcança aquela parte dispositiva da decisão, onde o Supremo diz: a lei X do Estado de Minas Gerais é inconstitucional.
Então, essa parte dispositiva da decisão é que vincula. Ah, mas o Estado do Espírito Santo tem uma lei idêntica a essa lei X de Minas. Se a lei X de Minas foi declarada inconstitucional, porque o Estado não podia ter legislado sobre o assunto, porque o assunto é o da União, é competência legislativa privativa da União, como é que a lei do Espírito Santo continua existindo no ordenamento? Quando a gente adota a teoria restritiva, é só a parte dispositiva da decisão do Supremo que vincula, onde o Supremo diz que a lei de Minas é inconstitucional. Ah, mas e a lei do Espírito Santo? Continua existindo até que alguém resolva impugná-la perante o Supremo Tribunal Federal ou o legislador resolva revogá-la. Se adotássemos a teoria da transcendência, claro que essa decisão do Supremo envolvendo a lei de Minas, em razão dos fundamentos que foram utilizados na decisão, é claro que essa fundamentação do Supremo poderia transcender e alcançar outras leis similares a essa que a Corte declarou inconstitucional. Mas, enfim, não adotamos a teoria restritiva. Não há espaço aqui para eu te explicar o porquê, mas o próprio mecanismo de votação no Supremo impede que a gente identifique um fundamento. Então, por exemplo, uma questão que está em voga aqui na área policial, né? O artigo 144 tem lá os seus incisos enunciando órgãos de segurança pública. Aliás, no final do nosso material tem um monte de questões sobre segurança pública, porque uma certeza que temos é: a sua prova de delegado vai ser complexa? Vai. E uma questão vai envolver o artigo 144. Então, eu coloquei muita coisa nesse material para você treinar. Espero que haja tempo hábil, de preferência antes da sua prova agora no domingo, para que você resolva essas questões, tá? E aí, né, tem uma decisão recente do Supremo de 2021 dizendo que aquele rol não é taxativo. O ministro Edson Fachin disse isso mesmo. O rol do 144 é aberto, não é mais taxativo, o Supremo evoluiu nesse sentido. Aí a decisão foi tomada por maioria. Quando você olha o voto dos ministros que concordaram com o Fachin, que era o relator dessa ADI, você vai ver, por exemplo, o voto de ministro como Toffoli ou Alexandre de Moraes, que disseram que estavam aderindo à tese do relator, mas quando você lê o voto, eles dizem o contrário. Eles estavam aderindo à tese, mas eles dizem o 144 traz um rol taxativo. Aí você fica enlouquecido, você fala, como é que a imprensa divulga, e os blogs que estudam informativo, enfim, divulgam que para o Supremo o 144 não traz mais um rol taxativo. É quando você lê os votos dos ministros um a um, o que é de certo trabalhoso, mas necessário diante de uma mudança de tamanho e envergadura, né? Você vê lá o Alexandre de Moraes votando com o Fachin, não, eu vou aderir à tese do relator. E aí ele começa a discorrer. Quando ele apresenta as razões do voto, ele fala, o artigo 144 tem um rol que é taxativo. Você fica assim, nossa, falta muito para o Supremo um diálogo que a gente chama de diálogo interno, para que a Corte se posicione como Corte. Um voto só, uma fundamentação única. Como os ministros votam em separado, acontece muito isso. Bom, então para a teoria objetiva, para a extensão objetiva, a gente trabalha com a teoria restritiva, tá? Quando a gente fala da extensão subjetiva do efeito, o efeito vinculante alcança os demais órgãos do judiciário e toda a administração pública, direta e indireta, nas 3 esferas da federação. Lembre-se, então, que esse efeito vinculante atinge os demais órgãos do judiciário, mas não o próprio plenário do STF, que pode mudar de entendimento. Tá? Ministros e turmas do STF turmas são órgãos fracionários, e os próprios ministros, nas suas manifestações monocráticas, têm que respeitar o que foi decidido pelo plenário. Mas o próprio plenário não fica vinculado pelos precedentes que ele fixou. O plenário pode mudar de entendimento. Então, por exemplo, foi ajuizado uma ADC pedindo a declaração de constitucionalidade. Aí o Supremo declarou que a norma era constitucional, efetivamente. Tempos depois, pode ser ajuizado uma ADI e o Supremo mudar de entendimento? Sim, é possível. Só que até para o Supremo conhecer essa ADI, o legitimado ativo ele tem um ônus imenso na petição inicial. Ele tem que mostrar que existe uma justificativa para a Corte analisar de novo aquela matéria. Ele tem que comprovar que existem mudanças fáticas e jurídicas que justifiquem que a Corte avalie de novo aquela norma, sob pena de o Supremo não conhecer a ação. Né? Porque o Supremo vai dizer, uai, eu avaliei essa norma numa ADC, julguei a procedência do pedido, a lei é constitucional. Agora você está ajuizando uma ADI contra ela? Mas qual é o fundamento? Essa ADI 4363 aqui, ela teve a liminar indeferida pelo ministro Fachin por causa disso. Ele falou, o legitimado ativo não mostrou uma justificativa para a gente avaliar isso de novo, né? E é isso, o Supremo pode mudar de entendimento, sim, pleno do Supremo Tribunal Federal. Pode acontecer na via concentrada, que é mais difícil, claro, né, porque são poucos os legitimados do artigo 103, são só aquelas 4 autoridades, presidente, PGR, governador do Estado e governador do DF, aquelas 4 mesas, mesa do Senado, da Câmara, de Assembleia Legislativa do Estado e da Câmara Legislativa do DF, e aquelas 4 entidades, partido político com representação no Congresso, Conselho Federal da OAB, entidade de classe de âmbito nacional e confederação sindical, né. É mais fácil o Supremo ser acionado para rever as suas decisões proferidas, por exemplo, em sede de ADI ou ADC e tal, no âmbito das reclamações.
Então, por exemplo, o Supremo firma um precedente numa ADI, diz que a lei X é constitucional. Aí algum juiz ou um tribunal inferior não aplica aquela lei, falando, não, para mim essa lei é inconstitucional. Aí a parte que se sente prejudicada reclama no Supremo, dizendo que a autoridade da decisão do Supremo naquela ADI antiga, em que a Corte disse que a norma era constitucional, que aquela autoridade daquela decisão está sendo desafiada. Aí no âmbito da reclamação, o Supremo tem a oportunidade de rever o seu próprio precedente. Coloquei um exemplo aqui para você no material, tá? Mas onde eu queria chegar? Na ideia de que os poderes legislativo e executivo ficam vinculados, salvo quando estão na função de legislar, tá? Quando estão na função de legislar, eles não ficam vinculados. Trata-se de um fenômeno que a doutrina chama de reação legislativa tendente a obter a reversão jurisprudencial. Algumas provas, e eu vou colocar uma questão aqui no material sobre isso, não sei se eu já coloquei, chamam esse fenômeno de ativismo congressual. Tá? O que é o ativismo congressual? É essa reação legislativa, quando o legislador tenta rever aquilo que jurisprudencialmente foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, como é que o legislador faz isso? Imagine que o Supremo declare que uma lei X é inconstitucional. Como fez, por exemplo, com a lei da vaquejada, né? Era uma lei do estado do Ceará, em outubro de 2016, numa ADI, o Supremo declarou aquela lei inconstitucional, dizendo que havia crueldade intrínseca com os animais e tal. Foi uma decisão tomada por maioria, uma maioria apertada, a maior cisão possível no plenário, 6-5. Mas logo em seguida, o que o legislador fez? O ativismo congressual. O que foi a reação legislativa? Editaram uma emenda constitucional e inseriram um parágrafo 7º no artigo 225 da Constituição, dizendo que, respeitadas as normatizações próprias, a atividade podia ser incluída como integrante, né, do patrimônio histórico, cultural daquele local. Isso é reação legislativa. Agora, tem várias ADIs impugnando essa emenda constitucional, salvo engano, é a emenda 96, né, de julho de 2017. Tem várias ADIs impugnando essa emenda, e aí o Supremo vai ter que avaliar, né, se o legislador, né, acertou isso ou não. Você vai dizer, mas a última palavra não é do Supremo? Não. Não, numa democracia, ninguém tem a última palavra. Então, isso é um diálogo institucional. O Supremo declarou a lei da vaquejada inconstitucional, o legislador foi lá, regulamentou, e o diálogo segue, porque num jogo democrático as rodadas são mesmo infinitas. Acho que eu vou encerrar por aqui. Já estou esgotando o tempo que me foi dado pelo nosso curso, Dedicação Delta. Você tem material pela frente, porque as dicas continuam, tá vendo? Deixa eu ver quantas dicas eu separei aqui. Nossa, é muita coisa. Mas você pode avaliar isso aqui ainda. Nossa, tem uma dica aqui que eu acho importante, a 15, sobre foro especial por prerrogativa de função, e muitas questões de delegado cobrando. Enfim, não dá pra gente repassar a matéria inteira, né? Mas eu coloquei aqui no material algo adicional, porque eu sabia que você podia terminar a aula e ter mais um espaço para seguir estudando e especialmente olhar as questões que eu selecionei. De toda forma, eu quero lhe desejar uma excelente preparação nessa reta final, com os amigos aqui do Dedicação Delta, e que você tenha muita paz de espírito, né, e felicidade emocional para poder resolver a sua prova no domingo. Eu tenho certeza que você tem um conhecimento bem robusto, sólido, e que você tem plenas condições de ser um excelente delegado aí nesse estado, tá? Então eu torço muito por vocês que estão se dedicando, que estão estudando, e enfim, eu peço muito, né, pelos meus alunos nesses dias de prova. Penso e vibro positivamente por vocês. E o principal que eu posso desejar aqui nessa despedida é isso, é que você tenha equilíbrio e inteligência emocional para tudo aquilo que você aprendeu, ficar bem coordenado na sua cabeça e você com tranquilidade, em paz, responder as questões. Tá bem? Um grande abraço. Agradeço novamente ao Dedicação Delta pelo convite, pela oportunidade. A você eu desejo uma excelente prova. Que tudo dê certo para você no estado do Espírito Santo. Estou na torcida. Valeu!